Olá, eu sou Manuel Ricardo, sou engenheiro ferroviário e logístico, graduado pela Universidade Federal do Pará e especialista em educação matemática pela Uniaselv. Tenho experiência em atuação no setor ferroviário, em especial no departamento de logística. E eu vou ministrar a disciplina de projetos de drenagem, com enfoque especial na drenagem de ferrovias. Aqui eu tenho uma breve apresentação de como será a estrutura da aula, passando pela introdução de alguns conceitos elementares, a apresentação de elementos utilizados na drenagem viária, que são tanto aplicados em drenagem de rodovias como ferrovias. Vamos observar que há uma similaridade muito grande entre os dois sistemas. Apresentação de conceitos básicos, a partir dos quais o engenheiro tem que ter um domínio muito bem consolidado para um bom projeto de drenagem, e passando pelas finalizações e apresentação de um referencial teórico sugerido, que vai ser muito importante na construção dos conhecimentos ao longo da disciplina. Bem, a priori, vem a pergunta: o que é drenagem? Drenagem ferroviária, claro, mas poderia ser rodoviária, urbana, mas o enfoque principal para a ferrovia é o processo de escoar a água da chuva, principalmente da chuva, que costuma ser a principal fonte de água que vai atingir ali a via, mas também do subsolo. Dependendo do nível de saturação do solo, a água que vem, numa linguagem mais simples, de baixo, ela pode também afetar a segurança e precisa ser drenada da via. Alguns conceitos, embora não sejam exatamente de drenagem, são importantes serem entendidos ou até reforçados acerca de ferrovias. Por exemplo, aqui eu trouxe um croquis ou desenho esquemático de uma via permanente ferroviária. E a via permanente costuma ser dividida em duas partes principais. A primeira delas é a denominada superestrutura, que é constituída pelos trilhos, que são esses elementos de viga no qual a roda dos trens trafega, eles são a pista de rolamento dos trens. Os dormentes, que são essas vigas transversais, ou podem ser chamados de travessias, elas apoiam diretamente o trilho, dão suporte direto aos trilhos. E o lastro ferroviário, que é essa camada de rocha britada, com diâmetro oscilando entre 3,2 e 6,3 centímetros de espessura, então é uma camada com uma elevada granulometria, são rochas ou pedras britadas bem espessas, que inclusive, como será visto adiante, o lastro tem uma função importante na drenagem. E abaixo, a infraestrutura, que é, a priori, as camadas que suportam a superestrutura, ou seja, do sublastro para baixo, mas também estruturas auxiliares, como, por exemplo, pontes, túneis. Os próprios sistemas de drenagem fazem parte da infraestrutura e também as modificações no terreno, porque muitas vezes, para a passagem de uma ferrovia, eu vou ter que realizar cortes em obstáculos naturais, como serras, morros, bem como, muitas vezes, eu vou ter que colocar aterro para que a altura de projeto, a linha de projeto ou grade da ferrovia, ele possa estar de acordo com o que é especificado. Então, todos esses outros elementos, eles vão fazer parte da infraestrutura. Aqui eu tenho uma seção com aterro, com corte. Então, tudo isso que não for a superestrutura dentro da parte física, vai ser a infraestrutura. Aqui eu trago uma curiosidade. O lastro, além de ter função de suporte da grade ferroviária, que é constituída pelos trilhos e os dormentes, formam literalmente uma grade, ele é um elemento da superestrutura que também, embora não como função principal, ele atua na drenagem das águas que atingem principalmente a superfície da ferrovia, a água da chuva. Como? De maneira bem simplificada, a água da chuva desce, como na direção apontada aqui pela seta, cai sobre a via. E como o lastro, em geral, costuma ter elevada granulometria, se ele estiver funcionando em condições desejáveis e bem mantido,
ele é altamente permeável. E essa permeabilidade faz com que essa água que desce da chuva atinja a camada de fundo, que é o sublastro, está abaixo do lastro. E como o sublastro tem um certo abaulamento, ou seja, ele tem uma inclinação a partir do eixo central da ferrovia, para ambos os lados. Ele tem uma inclinação de em torno de 3%, mas pode variar para cada lado a partir do eixo central. Então a água desce e acaba escorrendo pelo fundo do sublastro pelas laterais e vão direcionados para outros elementos que vão coletar essa água, que serão vistos adiante. Então, a caráter de curiosidade, o lastro não é um elemento de drenagem por excelência, mas ele contribui muito com a drenagem da via devido a essa sua permeabilidade. Então, além de uma função estrutural extremamente importante, ele tem uma função drenante importante. Então, colocamos o conceito de drenagem. Agora é importante falar da importância de uma boa drenagem. Em primeiro lugar, uma boa drenagem, eu quero manter a via segura, porque problemas de drenagem, conforme serão explicados de maneira mais detalhada, eles podem gerar graves consequências e comprometer a segurança e até a vida de quem trafega. Os sistemas de drenagem comprometidos podem gerar situações que vão contribuir para um descarrilhamento e, se for de um trem de passageiros em especial, as consequências costumam ser muito graves. Há também outro fator, além da, claro, a segurança é o fator número 1, a preservação de vidas é a prioridade máxima de um engenheiro em qualquer projeto. Eu tenho também a questão da durabilidade e da economia ao longo da operação da via. Se eu tenho um sistema de drenagem ineficiente, eu tenho um acúmulo indesejável de água sob ou na superfície da via, além das zonas seguras para a água, no caso, que seriam fora da plataforma ferroviária, fora do sistema de superinfraestrutura, eu vou ter uma redução da durabilidade de elementos. Por exemplo, um alagamento superficial pode me gerar, acelerar processo de corrosão de trilho, reduzir vida útil, dependendo da frequência com que isso ocorra, dos dormentes. Eu posso ter transporte de material de lastro, que é o material granular, de lastro, de sublastro. Eu posso correr um risco de um desgaste mais acelerado de taludes, exigindo intervenções, enfim, uma série de problemas que podem afetar a durabilidade. E afetando a durabilidade, afeta a questão econômica, porque eu vou ter que realizar mais intervenções justamente para manter a via funcionando. Então, observem como é altamente indesejável não ter um bom sistema de drenagem. Já se eu tenho um bom sistema de drenagem, claro, não é o único fator, tem vários outros fatores que vão interferir numa operação segura, durável e econômica, mas eu garantindo um bom sistema de drenagem eficiente, que ele coloque a água, vamos dizer assim, no seu devido lugar e proteja a via ferroviária, com certeza eu vou contribuir muito para maior segurança, durabilidade e economia de recursos, que são aspectos essenciais da operação de um sistema ferroviário. Então, eu trouxe aqui alguns casos de incidentes gerados, além de outros fatores, mas como fator principal ou um dos principais problemas de drenagem. Aqui eu tenho a erosão da própria plataforma. Eu tenho duas situações aqui. Essa imagem do lado esquerdo é um trecho da estrada de ferro Carajás, onde eu tive um desmoronamento do sistema de aterro, uma erosão e desmoronamento do sistema de aterro. Felizmente, não ia passando nenhum veículo, mas imaginem na hipótese de passar um trem de carga por esse local, no momento do desmoronamento. O trem ia descarrilhar. O que é o descarrilhamento? É quando o trem sai dos trilhos. E nesse caso específico, certamente ele tombaria, teria um prejuízo muito maior para a operação e os estragos se multiplicariam muito mais. Ou se fosse um trem de passageiros, provavelmente consequências fatais. Na imagem da direita, similar também, isso é uma ferrovia, salvo engano, no estado de São Paulo, que também houve um desmoronamento do sistema de aterro. E esse tipo de situação aqui pode sim gerar consequências fatais. Por isso que o tema mais explícito foi preservar vidas. A proteção da plataforma contra esse tipo de situação, que geralmente é gerado devido a um acúmulo de água
indesejado, seja a água da chuva ou elevação, que também é influenciado pela água da chuva, a elevação do lençol freático, que vai me gerar instabilidade nesse sistema de solo e pode gerar um desmoronamento. Tem outra situação aqui também que, em especial, costuma afetar a durabilidade da via, que é o alagamento da superfície viária. Eu tenho dois exemplos aqui na imagem. À esquerda eu tenho um trem nos Estados Unidos, que está trafegando numa região alagada. Esse alagamento, dependendo do tempo e da frequência, como explicado, pode gerar corrosão no trilho, problemas nos dormentes, nas fixações, instabilidades no solo, de maneira que vão, sim, gerar prejuízos e muitas vezes necessitar uma intervenção indesejada na via. Isso eleva custo, porque eu vou ter que reparar algo que sofreu dano. E além disso, componentes eletrônicos também que estão sob a via podem ser danificados e uma série de outras situações. E na imagem à direita tem o metrô do Recife, que é um metrô utilizado por cerca de 500 mil de pessoas por dia, e ele sofre em algumas situações alagamentos que também, no caso específico, pode paralisar o tráfego, gerar transtorno, porque são muitas pessoas que dependem desse sistema para trafegar. Então, outra importância de um bom sistema é evitar danos nos ativos da via. Os ativos são os elementos que estão citados aí. E temos aqui um fator que foi citado anteriormente, que são os taludes, as encostas. No primeiro caso, nós vimos uma erosão de um sistema de aterro da via. A plataforma de aterro ela cedeu. Mas eu também tenho situações de corte, onde a via vai ter que atravessar o grade, né, a linha que a ferrovia vai percorrer no terreno topográfico. Ele vai ter que atravessar regiões que estão acima da cota. Então, o que é que se faz? Se faz um corte. Ou em caso de corte, ou também quando ele vai atravessar um vale, eu tenho grandes encostas. Nesse caso específico dessa imagem, é um sistema com um sistema topográfico bem acidentado, bastante acidentado, com grandes elevações de terra, onde utilizam-se técnicas para estabilizar o terreno de maneira que se tenta evitar que ele desmorone em cima da via. Não foi o presente caso. E onde é que entra o sistema de drenagem, então, num caso desse? Através de técnicas como, por exemplo, que serão um pouco mais detalhadas adiante, escalonamento de talude ou outras formas de estabilização, eu tento se evitar o desmoronamento e, para auxiliar esses sistemas de estabilização, eu preciso promover uma boa drenagem dessas encostas. Por quê? Porque se eu tenho água, veja, um terreno acidentado, a água da chuva cai, ela vai percorrer esse fluxo. Se eu não tenho sistemas que interceptem, captem essas águas e direcionem para outro canto, eu vou ter, em geral, uma alta velocidade de escoamento dessas águas na superfície e muitas vezes um acúmulo de tal forma que, a depender do quão extremo seja o evento de chuva, eu vou facilitar um desmoronamento. Então, existem todos os dispositivos de drenagem voltados para proteger essas encostas, que elas podem desmoronar por vários motivos, e um dos principais, se não o principal, é uma drenagem inadequada, ao lado de outros fatores, perda de vegetação também. E esse é um tipo de situação que pode gerar acidentes gravíssimos, porque imagine um maciço de terra dessa magnitude atingindo um trem de passageiros. Muito dificilmente eu não teria uma situação com várias vítimas. Além da interrupção de tráfego, necessidade de reparos que serão caros e uma série de outras situações. Então, nós citamos as consequências, foi citado, né, as consequências de um sistema de drenagem, as possíveis consequências do sistema de drenagem inadequado. E o quão também é importante eu ter um bom sistema de drenagem para a operação. Então é muito importante agora se colocar quais seriam as principais causas para que um sistema de drenagem fique sobrecarregado a ponto de falhar, ou seja, a ponto de permitir alagamentos, ou então o acúmulo de água
além do tolerável no terreno de fundação ou outras situações. Então, quais seriam as principais causas para a falha de um projeto de drenagem? E por que eu estou trazendo essa questão sempre de alertar para a importância de um bom projeto, de que mecanismos ou situações que podem gerar falhas de drenagem? Porque é muito importante o engenheiro ter em mente que o projeto dele, execução e outras variáveis são essenciais para o funcionamento correto desses sistemas e para a segurança e durabilidade da via. Então é muito importante saber aonde pode dar errado, em geral dar errado, e que fatores ele deve se levar em consideração. Isso para um primeiro momento é crucial. Primeiro caso, eu tenho equívocos de projeto. O mau dimensionamento de elementos da via. Em geral, quando se fala de mau dimensionamento, são elementos que foram dimensionados para condições que são abaixo das requeridas. A situação real iria requerer elementos de drenagem mais robustos e eu dimensiono menores do que o necessário. Então, esses projetos com certeza vão gerar sobrecarga com muita frequência desses sistemas e alagamentos e outros transtornos. Eu tenho também outro fator que é também tão, eu diria que tão importante ou até mais do que um erro de dimensionamento. Não diria mais, mas é tão importante quanto, que é um processo executivo. Porque o engenheiro pode até projetar com muita qualidade, porém, se o processo de execução divergir de maneira bem significativa, como a instalação de um elemento numa posição inadequada ou com uma dada inclinação que vai permitir um escoamento de água menor, numa velocidade menor do que o projetado ou maior do que o projetado, eu posso acabar comprometendo a qualidade do que foi projetado, de modo que, na prática, eu vou ter sobrecarga dos sistemas também. Ou seja, falhas de execução, elas vão gerar também, com muita frequência, uma sobrecarga ao longo da vida útil do projeto, que eu vou ter alagamentos frequentes e outras situações do tipo. E aqui eu tenho causas que são, diria, excepcionais. Como visto, recapitulando, falhas de projeto, dimensionamento inadequado, elementos menores do que os necessários vão ser sobrecarregados com certeza e eu vou ter problemas. Depois, execução inadequada de um elemento bem dimensionado. Eu vou comprometer o correto funcionamento também. E, além disso, eu tenho eventos que aí já fogem do controle de um engenheiro projetista e de quem executou, que são eventos pluviométricos, é um termo técnico para chuva, de magnitude catastrófica. E eu trouxe aqui o exemplo das enchentes no Rio Grande do Sul, com algumas imagens aqui, essa imagem à direita, que mostra essa loja da Havan. Aqui a água até já tinha baixado um pouco, ela chegou a uma cota mais alta que essa. Essa imagem ficou muito famosa no Brasil inteiro, de lajeado, né? Porque ela mostra o quão extremo foi o evento. Não se sabe exatamente quantos anos, ou milhares de anos atrás, um evento desse ocorreu no Rio Grande do Sul. Então, a dimensão do evento pluviométrico, da quantidade de chuva, para um pouco período de tempo e numa região de serra, onde a água tende a escorrer com mais velocidade para os vales, gerou um evento de vazão tão grande de água, uma quantidade tão grande de água e elevação da cota dos rios, que não tem sistema de drenagem que seja preparado para isso. Não existe a possibilidade, por melhor que fosse, dentro das normas, o dimensionamento e a execução, que os sistemas suportassem isso. Não tinha como. Então, esse tipo de evento extremo, ele também pode gerar uma sobrecarga, mas aí ele já está fora do controle do que é se possível, muitas vezes, projetar, prever para elementos, principalmente pontes e bueiros, esses elementos assim, e de execução também. Eu tenho outro fator, que são as alterações, que seria o quarto fator também, além dos extremos, que seriam as alterações nas condições do ambiente. Por exemplo, uma dada rodovia ferrovia foi construída numa região que tem uma cobertura vegetal e uma configuração do solo
de uma forma que o solo seja altamente permeável. Aí, ao longo do tempo, alguém vai lá, desmata aquela região do entorno, daqueles elementos de drenagem, o solo ele acaba sendo compactado, por exemplo, a presença da criação de gado acaba gerando compactação do solo ou outras atividades, de maneira que vai alterar a dinâmica de como a água da chuva acaba escoando. E isso vai alterar também em como os sistemas de drenagem vão receber e muito provavelmente vão acabar sobrecarregando esses sistemas. Mesmo sistemas bem dimensionados, bem executados, podem vir a se tornar sobrecarregados de maneira frequente e além do previsto em projeto devido a alterações no ambiente. Daí a importância também da manutenção dos sistemas e de possíveis reavaliações periódicas. Então, a partir desse processo introdutório, em suma, pode-se dizer que um sistema de drenagem de uma via, na imagem ao lado ilustrativo eu tenho uma seção transversal de uma rodovia, mas em relação ao sistema de drenagem, o mesmo esquema é totalmente válido para uma ferrovia também. A similaridade é tão grande que a própria Valec, uma estatal extinta que elabora normas de projetos para ferrovias no país e construiu ferrovias no país, hoje está incorporada à Infra-SA, ela recomenda que se utilize o manual de drenagem de rodovias do DENIT de 2006, dada a extrema similaridade. Mas, sem mais delongas, é um sistema complexo. Quando se fala de sistema de drenagem, eu tenho vários elementos que vão trabalhar em conjunto, principalmente para dois fatores principais, que são fatores e também que classificam os sistemas de drenagem. Eu tenho a drenagem superficial, que qual é a grande função dela? Captar a água da chuva e manter a plataforma viária, ferroviária, rodoviária segura. Ela capta, intercepta essa água da chuva e direciona para um deságue que não vai comprometer a segurança e a operacionalidade da via. A drenagem superficial. E eu tenho a drenagem profunda, que tem a função de quê? Principalmente, rebaixar o nível do lençol freático e evitar que o nível d'água atinja uma certa altura que vai comprometer a estabilidade da via. Como? Gerando um acúmulo de água de tal forma que vai desestabilizar a base da rodovia, da ferrovia. Eu não quero a água em um nível que vai atingir as camadas estruturais da via, de maneira a comprometer a segurança. Nem ela vindo de cima e se acumulando, e muito menos. Claro que há uma influência, uma relação entre a água da chuva e o nível de saturação do solo e da água abaixo do solo, existe uma relação, mas eu não quero que nenhuma dessas situações comprometa a minha segurança viária e durabilidade. Então eu tenho aqui como elementos, por exemplo, dessa estrutura complexa, tratando-se de drenagem superficial, eu tenho as valetas, para proteção de corte de aterro, as sarjetas, que geralmente captam a água que cai imediatamente na plataforma, na parte central da plataforma, digamos, na pista, estrada de rodagem ou na via permanente ferroviária. Tem os bueiros e vários outros elementos. E tem aqui os elementos de drenagem profunda, que eles são utilizados justamente, como dito, para evitar com que a água se eleve além do desejável, de baixo para cima no solo, que são os drenos profundos, dreno de pavimento, mais comum ser utilizado em rodovia, mas os drenos profundos são muito utilizados em sistemas ferroviários. Nessa aula específica, serão tratados especialmente os sistemas de drenagem superficial, que vão fazer com que se capte e se escoe a água da chuva. E quanto a esses sistemas, eu trouxe aqui um esquema de o sistema de drenagem superficial, o esquema de uma rodovia, como dito, tem uma similaridade muito grande com de uma ferrovia, então as considerações válidas aqui são válidas para um sistema ferroviário também, aonde eu tenho, de forma ilustrativa, os principais elementos, que cada um terá sua funcionalidade explicada com mais detalhes a seguir. Mas, de uma maneira geral,
eles trabalham em conjunto para captar a água da chuva. Captar, direcionar e escoar. A água da chuva, conforme esse esquema de desenho cai, alguns elementos vão direcionar a água para alguns elementos menores para elementos maiores. Quando eu digo menores ou maiores, é de menor seção transversal de área. Por exemplo, valeta de proteção, sarjeta, geralmente vão direcionar sua água para ser escoada por elementos que têm maior capacidade de vazão, seja um curso d'água, passar por baixo de uma ponte, seja um curso d'água que vai ser transposto por um bueiro, ou para sistemas de descida d'água que vão pegar essa água e direcionar para coletar água e direcionar para fora do terreno da plataforma e vão lançar num solo adjacente. Primeiro elemento, que são muito comuns, muita gente inclusive conhece ele como meio-fios, não é exatamente o meio-fio, mas faz parte ali do sistema de meio-fio, que são as sarjetas, que elas podem ser estar localizadas em outras regiões, por exemplo, próximo, auxiliando ali na estabilização de um talude, mas principalmente de maneira adjacente à via, que seria adjacente, localizada ao lado. Por exemplo, aqui no desenho esquemático, eu tenho a imagem mostrando o fluxo, né? Como se daria o fluxo da água numa rodovia. A água atinge o pavimento, tem uma dada inclinação, nesse caso aqui de 1%. Essa água vai percorrer a direção das bordas e vai ser depositada nessa sarjeta, que é esse elemento que geralmente pode ser de concreto, é mais comum de concreto, a depender do caso de grama, mas é muito mais comum, é uma estrutura de concreto, que ela vai captar essa água e a partir da inclinação longitudinal, ou seja, a inclinação que ela tem seguindo a direção da via, vamos supor que a direção apontada pela seta azul seja a direção onde a ferrovia está numa descendente. Então a água da chuva que cai, que vai escorrer pelo lastro, vai ser direcionada de maneira lateral para esse elemento. E supondo-se que eu tenho uma dada inclinação descendente de terreno na direção da seta, essa água vai seguir essa direção até ser depositada num outro elemento para ser retirada dessa plataforma. Então seria essa a função da sarjeta em princípio, de maneira assim mais geral e comum de se encontrar. Ela capta essa água que cai direto na via, que é direcionada para ela, e envia essa água, a partir da sua inclinação, para um ponto de descarte, tirando essa água da chuva ali diretamente da plataforma. Aqui eu tenho ilustrações de sarjetas, nesse caso, aqui por exemplo a sarjeta está protegendo um aterro, né, evitando com que a água que está em cima do pavimento possa escorrer com mais velocidade por esse aterro e gerar erosão, que ela escorreria com alta velocidade. As setas aqui estão representando uma maior velocidade. E ela vai escorrer da pista e vai ser direcionada para um ponto. Então, além das sarjetas, nós temos um dispositivo que tem uma similaridade muito grande no funcionamento. Ela também está localizada de forma no sentido longitudinal da via, ou seja, ela acompanha o sentido com que a via está indo, que são as valetas. Só que as valetas, qual é a grande diferença? Elas também escoam a água da chuva a partir, claro, da superfície, porém, elas geralmente são direcionadas ou a proteger o corte, geralmente localizadas no topo de uma formação montanhosa, para proteger um corte, que seria o corte. A ferrovia vai passar, no caso eu preciso cortar a serra, para que ela passe naquela região, se tiver no trajeto. E como funciona? Claro, existem valetas para proteger o corte e também o pé do aterro. O topo do corte e o pé do aterro. Com o desenho esquemático, mostrando aqui o escoamento superficial da água, supondo-se que, aqui eu tenho na imagem ilustrativa da direita, eu tenho um terreno bem acidentado. Supondo-se que, não é o caso, mas supondo-se que essa valeta ilustrada aqui seja no topo, seja localizada no topo do terreno.
A água que escorre do terreno, sem essa valeta ou sem essas valetas, ela iria escorrer direto para a encosta. Mas com essa valeta, o que ela vai fazer? A água vem, ela vai interceptar essa água, que vai se acumular, e como elas têm uma dada inclinação, essa água vai correr para a direção de declive, né, de descendência. Então ela intercepta essa água que vem do topo do aterro e direciona ela para um deságue seguro, que não vai comprometer a segurança do sistema. Aqui também eu trouxe essa imagem porque ela mostra dois elementos de drenagem superficial e que são fundamentais para garantir a segurança, principalmente no caso de um corte, principalmente quando eu tenho uma encosta com uma altura tão elevada. Como observa-se, essa encosta aqui ela tem uma altura, vou chamar de H, bem elevada em relação ao nível da via. Caso essa encosta fosse totalmente lisa, vamos dizer assim, reta, a água que escorresse da superfície e ela não tivesse nenhum sistema de drenagem, ela ia vir com muita velocidade, porque a diferença de altura gera energia potencial gravitacional e essa energia potencial gravitacional ia direcionar essa água com muita velocidade e no pé da via ela atingiria com uma velocidade extremamente elevada a ponto de comprometer totalmente a segurança, não só da encosta, porque ia facilitar a erosão, mas também da via. Então, o que é que se faz nesse caso para grandes elevações de corte? Eu construo a encosta em forma de degraus, como está aqui, olha. Um degrau. E qual é o nome dessa técnica? Escalonamento de talude. Eu vou cortando o talude de uma forma que eu vou dividindo ele em degraus e vou instalando esses dispositivos de drenagem que são as valetas de proteção. Nesse caso aqui, todas são de proteção de corte. Por quê? Porque elas estão protegendo o corte, que é o que está acima do terreno da ferrovia. O aterro é o que está abaixo. Então, elas estão protegendo o corte. Os cortes, no caso. Claro, vai ter a valeta de topo, que vai impedir a água que vem da superfície do terreno, que não foi trabalhada lá no topo, de vir com muita velocidade e acabar também comprometendo o que está abaixo. Vai ter uma valeta aqui que vai interceptar essa água exatamente como no esquema. E essas outras valetas vão interceptar essa quantidade de água que vai cair nessa faixa de encosta imediatamente anterior a ela, ou seja, entre um degrau e outro. E também que vai cair nessa região aqui, que é geralmente tem uma certa inclinação para a água da chuva que cair nesse ponto que está localizado à direita da valeta ser direcionada para ela também e fazer com que menos água escoe para outra parede e assim sucessivamente. De maneira que aqui eu tenho dois sistemas, né? Tanto o escalonamento de taludes, que é usado para proteger e evitar erosões e inundações lá na via embaixo, ou seja, eu vou construir degraus de talude, como também as valetas que vão proteger essas encostas, esses degraus, a partir da interceptação e direcionamento da água, e evitar com que essa água provoque estragos nessa encosta. Então, até me demorei um pouco mais nesse slide, porque são dois sistemas muito importantes. E dando seguimento, eu tenho aqui as valetas de proteção de aterro. Geralmente, elas ficam localizadas aqui, por exemplo, na imagem, tanto no desenho. Porque, detalhe, eu tenho dois tipos de talude. Eu tenho o talude de corte, geralmente o terreno acidentado ele é cortado, quando o grade da ferrovia vai passar abaixo do topo do terreno. E quando ela precisa passar acima, eu preciso aterrar. Para quê? Para eu manter a minha linha de projeto. Então eu tenho o talude do corte, que é o exemplo anterior, e tenho o talude do aterro, que também precisa ter sua base protegida. Então, para isso, eu tenho essas valetas de proteção do aterro aqui. Aqui eu tenho um aterro de pequena inclinação, claro, não se compara com o tamanho daquele corte, aonde eu tenho uma valeta instalada. Aqui no desenho esquemático também, um talude de aterro. E o que é que essa valeta vai fazer? Ela tem um funcionamento e um princípio muito similar ao de uma sarjeta ou de uma valeta de proteção do corte. Ela vai interceptar a água dessas áreas adjacentes, que cai da chuva e desce pelas áreas adjacentes, e também vai receber água que vem das sarjetas, que estão localizadas junto à plataforma das vias, e também das valetas de corte, porque a água que está lá em cima
interceptada pelas valetas de corte, ela vai descer e vai ser direcionada ou para uma valeta no aterro, ou diretamente para um dispositivo denominado caixa coletora, que vai ser apresentado adiante, ou mesmo para um curso d'água. Então ela tem uma função muito similar, a diferença está na posição e no objetivo de proteger o pé do aterro aqui de desgaste, erosão e riscos. Aqui eu tenho um dispositivo que auxilia tanto as sarjetas como valetas, que devido à similaridade das duas, elas têm a funcionalidade de escoar, né, de maneira longitudinal, ou seja, seguindo o sentido da via, a água da chuva. Claro que com diferenças na localização. E uma complementa a outra. Só que a água captada por elas, interceptada e captada, precisa ser direcionada para algum lugar. E geralmente, se ela for direcionada para uma caixa coletora, para ir para um bueiro, ou para fora da plataforma para ser jogada no solo afastado, diretamente no solo, ela precisa ser captada e direcionada. Geralmente quem faz isso são os dispositivos chamados descida d'água. E as descidas d'água precisam de um ponto que capte e concentre essa água, né, que vem dessas sarjetas ou valetas, para que ela possa ser encaminhada para a descida. E qual é o dispositivo que faz isso? São esses denominados saídas d'água, que são essas, eu chamaria aqui de boca. Essas bocas, esses espaços aqui que estão localizados na entrada de uma descida d'água, onde a água vai ser direcionada pela gravidade para a saída, né? Ela vem, por exemplo, aqui no desenho esquemático, de uma sarjeta onde a água está sendo escoada em duas... Geralmente, esse tipo de descida, elas têm uma inclinação, como mostra o corte transversal, aonde sarjeta nas duas direções ou em uma só direção vão depositar água nela. Então, antes de entrar nessa saída d'água, se aumenta a inclinação dessa descida para facilitar também o escoamento mais rápido dessa água. Isso aqui é um corte transversal, essa imagem circulada abaixo. Então, a água vem, tem a sua velocidade aumentada para uma inclinação um pouco maior, para que ela escoe um pouco mais rápido também, para evitar um acúmulo. E na imagem acima eu tenho a direção do fluxo, né? A água vem... Aqui no caso eu tenho uma imagem em planta. A água vem e vai ser direcionada para a descida d'água. Então a função dela é essa: captar e direcionar e aumentar um pouco a velocidade para que ela não se acumule na região da descida d'água e possa descer no fluxo de projeto. E aqui eu tenho a descida d'água. As saídas ou entradas d'água têm a função de justamente direcionar a água para essa descida. E qual é a função da descida? Aqui, por exemplo, eu tenho a imagem da direita de uma rodovia, onde eu tenho várias descidas d'água. Tenho descida d'água aqui, aqui, em vários pontos eu tenho descida d'água. Ela justamente faz, o nome é autoexplicativo, ela faz essa água descer e escoar para o terreno que está localizado de maneira adjacente à via, geralmente para uma área de solo destinada, nem sempre, mas muitas vezes para uma área de solo destinada a receber essa água da via, né? Projetada especificamente para isso. Elas podem ser lisas, como no caso da imagem anterior, e muitas das vezes, até para reduzir um pouco a energia de descida da água, elas são feitas em formas de degraus, para escalonar um tanto a energia e a velocidade de descida da água. E aqui eu tenho os dispositivos que são dissipadores de energia. Qual a função do dissipador? Geralmente, aqui eu tenho um dissipador, por exemplo, na imagem da direita, um dissipador de energia acoplado a uma descida d'água. Geralmente eles estão ou estão na entrada ou na saída de uma descida d'água, ou geralmente na saída da descida d'água, ou, no caso da imagem à esquerda, na entrada de um bueiro. Por quê? Porque qualquer mudança de
altitude vai produzir um aumento da velocidade. E geralmente as descidas d'água, elas têm uma inclinação mais elevada e vai fazer com que, mesmo que ela tenha degraus, a água desça com uma certa velocidade. E a água vai descer com uma certa velocidade, e antes de atingir o terreno natural, é importante que ela tenha sua energia dissipada a partir desses obstáculos. Geralmente são pedregulhos, cimentados aqui, ou elementos mesmo de concreto, com formato de tal forma que constitui um obstáculo, para quando a água passar, ela bate nesses elementos aqui, né, e ela se desvie de forma que reduza a sua velocidade linear. A água vem, encosta, vai se desviando e vai reduzindo sua velocidade total. Ela vai se dissipando em termos de energia e velocidade. Claro, a velocidade e energia estão intimamente relacionadas, são fatores que estão... a energia depende da velocidade de escoamento, então ele vai dissipar essa energia através desse atrito da água com esses obstáculos aqui. Seria essa a função desse elemento. Para quê? Para proteger o terreno, até de descarte mesmo, de uma erosão mais elevada, porque dependendo da velocidade, eu posso prejudicar esse terreno, né? E também, no caso, nas saídas de bueiro, a mesma funcionalidade. Ou então aqui, nesse caso, eu tenho uma descida d'água que vai direcionar para um bueiro. O bueiro está aqui, esse é o sentido do fluxo. Antes de entrar no bueiro, também é comum colocar esses dissipadores para a água atingir uma velocidade que seja de acordo com o projetado, para um escoamento. Tem esse outro dispositivo chamado caixa coletora. O nome é muito instintivo do que ele faz. Basicamente, ele coleta a água, principalmente dos dispositivos direcionados ao escoamento de água da chuva, escoamento superficial, valeta, sarjeta, descida d'água. Aqui eu tenho uma imagem bem ilustrativa em planta. Eu estou olhando o terreno em planta, em planta baixa no caso. E é muito interessante, claro, nem sempre vai obedecer a essa estrutura de funcionamento, é só para ilustrar o princípio, que é em relação ao fluxo d'água. Por exemplo, aqui acima eu tenho uma valeta de proteção de corte. Como dito anteriormente, a água que é captada e interceptada em cima, lá no corte ou nos cortes, no caso de um talude escalonado, ela vai ser direcionada para baixo. Então, geralmente, ela vai ser captada, direcionada por essas valetas, a partir dos pontos para sua inclinação descendente, e vai ser escoada de cima para baixo através das descidas d'água. E muitas vezes essa descida d'água vai desembocar numa caixa coletora. E o que é que a caixa coletora vai fazer? Coletar essa água, também das sarjetas, olha. Aqui eu tenho a via. Aqui eu tenho o sentido da via. Isso aqui é a via, rodovia, ferrovia, tanto faz. A sarjeta está localizada na beira. Muitas vezes a sarjeta também vai direcionar essa água para uma caixa coletora. A água da chuva cai e vai ser direcionada também para essa caixa. Para quê? Essa caixa vai receber essa água, concentrar ela e direcionar geralmente para um bueiro, que vai fazer com que essa água seja transposta na via, ou seja, ela vai passar por baixo da via e direcionada para algum determinado ponto projetado para isso, para receber essa água. Ou seja, basicamente a caixa coletora ela coleta água dos dispositivos de drenagem superficial. Esse esquema aqui, ele é muito bom porque ele mostra de maneira bem didática o funcionamento. A água vem de cima, vem ao lado da rodovia, ferrovia, é direcionada e vai para essa caixa e dela ela vai ser acumulada e diretamente para o bueiro. Geralmente essas caixas estão localizadas em pontos de entrada do bueiro, né? Entrada, pontos intermediários, enfim. Que a função dela realmente é coletar para escorrer pelo bueiro. Eu tenho a seguir imagens que ilustram caixas coletoras. Essa primeira imagem é uma caixa que fica num ponto intermediário do bueiro. E uma caixa coletora aqui colocada exatamente
na saída de uma descida d'água. Aqui eu tenho uma descida d'água, a água vai vir nesse fluxo e cai na caixa coletora. Essa imagem da esquerda ela é muito boa para mostrar como ela funciona em relação ao bueiro. Ela realmente é uma caixa que vai concentrar água e o bueiro direciona. E falamos tanto em bueiro, que é um elemento de extrema importância na drenagem superficial, vamos agora falar um pouco mais, de maneira um pouquinho mais detalhada, do que é um bueiro, qual a função e alguns tipos principais. A grosso modo, o bueiro é destinado para permitir com que a água passe de forma livre, ou seja, sem pressionar o eixo da via, ela flua de forma livre e segura por debaixo da via férrea, da rodovia, enfim, vou chamar de via férrea. Ele passa embaixo dessa via férrea. E aqui eu tenho o esquema de uma seção transversal de uma via, onde eu tenho um bueiro aqui, é um corte transversal. Tem alguns termos, por exemplo, jusante e montante. Geralmente montante, não é possível se verificar aqui, mas está do outro lado, M de montante aqui, vou colocar, é a região mais alta e jusante a região mais baixa. A montante quer dizer acima em termos hídricos, por exemplo, a montante de um rio, acima do rio, na parte de maior altitude, e jusante abaixo, menor altitude. Então tem a seção transversal, aqui no meu lado direito eu vou ter a montante, o ponto que esse bueiro está localizado um pouco acima da jusante, ou seja, numa cota um pouco maior. E aqui no caso ele está com uma inclinação de 1%, ou seja, a água vai seguir esse fluxo aqui, nesse caso específico. Poderia ser qualquer um dos dois. Mas, em geral, a rigor, a função do bueiro é essa. É de permitir com que as águas, seja ela de um curso d'água natural que estava ali e a via precisou transpor, ou a água da chuva coletada a partir daqueles dispositivos e direcionada por uma caixa coletora. Se for um elemento de terreno de um curso d'água natural que vai ser transposto, chama-se de bueiro de grota. Se for um bueiro só destinado a coletar água da chuva para que ela passe embaixo da via e seja direcionado, é o bueiro de grade. Será visto com mais adiante em outras aulas essas especificidades. Só trazendo um adiantamento. Então, os bueiros quanto à sua forma podem ser, em geral, circulares, como ilustrados aqui à esquerda, e os celulares, que têm esse formato aproximadamente retangular. Quanto ao material, eu posso ter bueiros metálicos, como nessa imagem mais à esquerda, bueiros de concreto, que são os mais comuns, os bueiros de concreto, são os mais usuais por uma série de questões de ordem econômica, logística, e os bueiros de polietileno de alta densidade, que é um polímero feito à base de petróleo, bem resistente, e que está se cada vez mais popularizando o uso, mas ainda não é tão popular quanto os bueiros de concreto, por exemplo, ou mesmo metálicos, mas está aumentando o uso deles. Tem outros materiais, mas são bem mais raros e, digamos assim, muito pouco usuais. Os bueiros também são classificados de acordo com o número de linhas. Eu tenho bueiro simples, duplo e triplo, que, como a imagem mostra, é muito fácil de identificar porque é baseado no número de saídas, ou de linhas de fluxo d'água. Caso o bueiro simples tenha uma saída, como ilustrado aqui, o duplo 2 saídas e o triplo 3 saídas. E tem outra classificação também de acordo com a esconsidade. O que é esconsidade? É o quão a linha longitudinal, o eixo longitudinal do bueiro está alinhado com a normal, ou seja, com a reta perpendicular ao eixo longitudinal da via que ele vai transpor. Por exemplo, um bueiro normal é classificado com ângulo zero. E o que seria esse ângulo zero? Seria esse exemplo da direita, ou seja, ele está perpendicular ao eixo de fluxo da via. Já o bueiro esconso, ele faz um determinado ângulo aqui. Ele tem um determinado ângulo com a normal. A normal é a reta perpendicular
No caso aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E o bueiro esconso ele vai ter um determinado ângulo em relação à normal. Então ele está, digamos assim, vamos usar a palavra torto em relação ao eixo da via. E por fim eu tenho as pontes e pontilhões, que são obras de arte especiais, também que tem a sua função também de promover a transposição de um curso d'água. Aí, diferente dos bueiros, que podem ser tanto para única e exclusivamente captar a água da chuva e direcionar, como também para transposição de curso d'água, ponte e pontilhão é exclusivamente para permitir a transposição, que a via passe por cima de um curso d'água, seja um curso d'água permanente ou não, mas de um curso d'água, de um vale, enfim. E ponte e pontilhão basicamente são a mesma coisa. A diferença é que uma ponte ela tem um vão central maior que 10 metros. Menor ou igual a 10 metros chama-se de pontilhão, mas são o mesmo elemento. Aqui eu tenho essas imagens com uma ponte e um pontilhão. No caso aqui, é interessante esse pontilhão eu trouxe, porque isso é localizado na região Nordeste. Não só no Nordeste, mas em outras regiões assim mais secas, principalmente o sertão do Nordeste. Né? É muito comum terem cursos d'água, isso aqui é um curso d'água que não é permanente. Ele passa boa parte do ano seco e no período das chuvas ele sobe de forma bastante considerável. E aqui eu tenho uma ponte localizada sobre um curso d'água também no Nordeste, mas um curso d'água permanente e de maior fluxo. Agora, a partir de todo esse processo, vou tratar de conceitos básicos para os projetos de drenagem ferroviária, que são conceitos que o engenheiro não pode desconhecer. São conceitos assim fundamentais, que o engenheiro precisa aprender, precisa se aprofundar e levar em conta vários fatores acerca desses conceitos, como, por exemplo, o quão cada variável vai trabalhar em conjunto ou em oposição para o sucesso ou não do meu projeto de drenagem. Isso é muito importante. A primeira definição é vazão de água. Como eu poderia definir a vazão de água de maneira simples? É a quantidade de água em volume, que passa por uma determinada localidade, pode ser um cano, um leito do rio, enfim, a quantidade de água que passa por um local específico por unidade de tempo. Geralmente, no caso de projetos ferroviários, rodoviários ou vários outros projetos aí de hidráulicos, projetos hidráulicos de maneira geral, se utiliza a vazão medida em metro cúbico de água ou de fluido por segundo. Então essa, digamos, seria a unidade padrão para projeto. Caráter de curiosidade, eu trouxe aqui, falando-se de vazão, o rio Amazonas, né, que é o rio de maior vazão no mundo. A imagem aqui mostra a foz do rio Amazonas, próximo ao Amapá. E na foz, existem estimativas que a vazão média, não é a vazão de pico, a vazão de pico chega a 300 mil metros cúbicos em um segundo, ou equivalente a 300 mil caixas d'água de 1.000 litros por segundo. Mas na média, porque tem estação mais seca e estação de chuva, tirando a média anual em torno de 209 mil metros cúbicos por segundo. Qualquer outro rio no mundo vai chegar no máximo 40 mil. Então, o Amazonas é bem maior. Mais uma caráter de curiosidade para terem noção de escala de vazão, como ela pode variar. A vazão de projeto, ela, como dito anteriormente, ela tem a sua métrica a partir de metros cúbicos de volume de líquido por segundo, no caso do projeto de drenagem de água. E a sua vazão depende de vários fatores. O valor da vazão de projeto, condição de chuva, condição física, topográfica e hidrogeológica do terreno, as quais serão vistas adiante. Primeiro é a pluviosidade. O que é a pluviosidade? Pluviosidade, quando se fala em pluviosidade, se pensa em chuva. Chuva, água da chuva. E qual é a definição? A pluviosidade é a quantidade de chuva que cai em uma determinada região, pode ser cidade, pode ser um pequeno terreno, um país, tanto faz, em uma região durante um período de tempo. Quanto choveu naquela região em um período de tempo X, que pode ser de horas, minutos, meses, anos, tanto faz. É a unidade
chuva caindo numa região por tempo. E quanto ao aspecto quantitativo, aí é muito importante ter a noção da métrica, o que é que significa, o que seria a quantidade de chuva, como quantificar, isso é muito importante para o engenheiro. A quantidade de chuva ela é medida em milímetros, mas milímetros do quê? Milímetros de altura da lâmina d'água, como esse exemplo está demonstrando de maneira bem didática, uma régua, né, mostrando a altura vertical da lâmina d'água em milímetros, que uma determinada chuva vai produzir em um dado período de tempo, que pode ser de horas, dias ou meses. E é um fator interessante aqui, porque geralmente é a quantidade de água em altura de lâmina por metro quadrado de terreno. São milímetros, como se mede a chuva, quando perguntarem. Em milímetros de altura de lâmina d'água para cada metro quadrado de terreno. Que no caso aqui está especificando, né? Um cubo de 1 metro por 1 metro de... É um cubo que tem 1 metro por 1 metro de base, 1 metro quadrado. 1 milímetro de água, caráter de curiosidade, equivale a 1 litro de água derramada em um cubo com 1 metro quadrado de área. 1 milímetro. Então, quando perguntarem, nós já sabemos qual é a métrica. O que significa medir a chuva em milímetros? É milímetros por metro quadrado. Porém, não é usual eu expressar milímetros por metro quadrado em relação a um período de tempo, tem a dimensão temporal. Mas não é usual eu representar milímetros por metro quadrado por tempo. Geralmente se colocam milímetros, por exemplo, milímetros por ano, milímetros por mês. É assim que se mede a chuva. Geralmente, ela é estimada a partir de dispositivos como pluviômetros, tem também os pluviógrafos, que vão registrar, a partir de estações meteorológicas, as chuvas que vão acontecendo. Se mede o tempo, se verifica os níveis da água, e a partir daí eu vou estimar quantos milímetros choveu por tal período de tempo em tal região. E lembrando que quanto mais estações meteorológicas tiver em uma dada região, mais precisas serão as estimativas do engenheiro, porque eu vou ter mais pontos de coleta de dados e, claro, mais precisão na hora de dimensionar uma estrutura, um sistema de drenagem que esteja próximo àquelas estações, ou relativamente próximo. Lembrando que a chuva é um fenômeno aleatório. Eu não necessariamente em todas as regiões de uma dada cidade ou país, eu vou ter a mesma intensidade de chuva ao mesmo tempo. Tem regiões, por exemplo, na estação meteorológica eu posso ter um volume, mas numa região próxima já tem um volume um pouco maior ou menor. Então a importância de bastante estações meteorológicas serem consultadas para eu ter um valor talvez mais acurado do quão seria no ponto específico onde eu vou projetar o volume de chuva. Aqui eu tenho uma demonstração da variação da pluviosidade pelo país, a partir de dados coletados pela Federal da Paraíba, que foram coletados de outros órgãos, onde eu tenho uma grande variabilidade. Por exemplo, isso aqui é a pluviosidade anual. Nesse caso é em milímetros de chuva, de precipitação, pluviosidade, chuva, por ano. Eu tenho tanto valores da ordem de 3.200 a 3.600 milímetros, por exemplo, em regiões como a região norte. Belém é a cidade que mais chove no país, né? Mais de 3.300 milímetros na média dos últimos 30 anos por ano, o que é muita água, seria o equivalente a 3,5 metros mais ou menos de água por metro quadrado de terreno, de altura de água por ano, é muita chuva. E tenho regiões do país como o sertão nordestino aqui, que não chega nem a 1.000 milímetros. Em muitas partes do sertão se chove 400 milímetros, 500 milímetros por ano. Então há uma variabilidade muito grande, e é importante também o engenheiro ter ciência da região em que ele está projetando e das suas variabilidades de pluviosidade. Não só a média anual, mas de outros eventos. Aqui eu tenho as séries históricas, que são fatores extremamente importantes para uma variável de projeto denominada período de retorno, que vai ser vista adiante. Mas por que é importante o estudo dessas séries? Aqui eu tenho uma dada localidade, onde eu tenho a pluviosidade, né, o volume de chuva por ano, e eu tenho vários anos. Observe que alguns anos eu não chego a 1.000 milímetros, outros se excede 1.800.
de pluviosidade, uma média de 1.309. E por que é importante observar isso? Porque não só ao longo do espaço, mas ao longo do tempo a pluviosidade varia. Embora eu tenha valores médios de pluviosidade numa região por ano, eu vou ter anos com mais ou menos pluviosidade. Isso aí, assim como eu vou ter dias com mais ou menos. E esses conhecimentos de séries históricas são essenciais para projetos de drenagem. Aqui eu tenho, por exemplo, o site do banco de dados do INMET, que é um site de consulta fácil. Para quem for trabalhar com projetos de drenagem, é uma fonte válida de consulta, porque muitas vezes as séries históricas de um determinado local vão estar disponíveis, vão ser escassas. Então é um site que pode auxiliar no estudo dessas séries históricas, porque elas vão ser muito importantes, a partir do estudo das suas variabilidades, para os projetos de drenagem. A variável período de retorno citada anteriormente. O que é o período de retorno? O período de retorno é o tempo médio em que um dado evento hidrológico ele ocorre. Por exemplo, um determinado evento extremo de uma chuva com uma intensidade muito elevada acontece a cada 100 anos e produz uma inundação que pode alagar uma cidade, uma dada cidade. Aqui eu trouxe o exemplo, por exemplo, da barragem 14 de julho, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que adiante será visto por que as enchentes no Rio Grande do Sul foram tão impressionantes. E por que ela está aqui representando o período de retorno. Então, basicamente, é o tempo de recorrência, é o período médio de tempo que um determinado evento hidrológico, no caso uma chuva muito intensa, com um alto volume de chuva caindo num curto espaço de tempo, geralmente a intensidade é uma medida de chuva por unidade de tempo, ele é igualado ou superado, ou seja, eu vou ter, mas não quer dizer que obrigatoriamente aquele evento vai acontecer necessariamente com esse período. Eu tenho uma dada chuva, vou dar um exemplo, de 100 milímetros por hora de intensidade, 100 milímetros de chuva por hora. E ela ocorre numa determinada cidade a cada 20 anos em média. Não quer dizer que necessariamente de 20 em 20 anos ela vai se repetir obrigatoriamente, mas que é esperado que dentro dos próximos 20 anos ocorra algo semelhante. E como é que eu vou avaliar esse tipo de situação? A partir do estudo de séries históricas e de registros, ou de modelos estatísticos que vão me permitir estimar qual seria, a partir de um dado volume de precipitação, o período de retorno que ele vai ocorrer. Ele pode ocorrer também mais de uma vez nesse período, mas é muito raro, ou ele pode ser superado também. Então, é basicamente o período de tempo médio que demora para um evento hidrológico, uma chuva, ocorrer em uma dada localidade. Geralmente, a intensidade do período de retorno é da chuva, né, para período de retorno, da chuva intensa, é em milímetros por hora, como dito, porque é um intervalo mais curto de tempo, então as chuvas mais intensas tendem a concentrar a água mais rápido na superfície e produzir mais alagamentos. Por isso que se tem uma unidade de tempo tão pequena, porque eu quero estudar os fenômenos que foram muito intensos e podem provocar mais alagamentos. Então é essa um dos motivos dessa unidade de tempo tão baixa na métrica. E aqui eu tenho um equacionamento básico, né, que mostra a funcionalidade, digamos, do entendimento matemático, a funcionalidade do porquê eu tenho um entendimento matemático do tempo de retorno. Matematicamente, o tempo de retorno ele pode ser definido como o inverso, aqui o inverso, né, da probabilidade de ocorrência desse fenômeno durante o período de retorno. Por exemplo, para um período de retorno de 100 anos, eu tenho uma probabilidade de, durante um ano desse período, de 1% da ocorrência daquele evento. Ou, como está destacado aqui abaixo, se tem o exemplo de 20 anos, no período de retorno. Por exemplo, eu tenho um período de retorno de uma dada chuva muito intensa, que em média, a cada 20 anos eu registrei, a partir dos registros históricos ou de modelos estatísticos de inferência, eu acabei avaliando que em média, a cada
20 anos ocorre aquele evento. Então, eu quero saber também qual a probabilidade daquele evento ocorrer em um dos anos dos próximos 20 anos, né, de qual ele acontecer naquele período que eu calculei a minha estrutura drenante. Basicamente, ele é medido pelo inverso da probabilidade, ou a probabilidade é medida a partir do período de retorno, que é o mais comum. Eu tenho um período de projeto requerido e vou calcular a probabilidade em um ano específico da duração do meu projeto, aquele evento ocorrer. Se eu tenho 20 anos de período de retorno, é de se esperar que eu tenha 5% de probabilidade, ou 1 dividido para 5, dá 0,05 ou 5%, daquele evento ocorrer durante um ano, dos próximos 20 anos adiante. Ocorrer ao menos uma vez, ele pode ocorrer 2 vezes, ou pode ocorrer algo mais intenso que ele. Também é possível. Embora pouco provável, mas é possível. E quanto aos valores de período de retorno, eles variam bastante. Geralmente, quanto maior é a estrutura hidráulica, não só mais cara, mas maior o impacto que vai ter em caso dela falhar, maior tende a ser o período de retorno, porque eu quero ter uma maior margem de segurança. Eu quero me preparar para um evento muito, muito, muito extremo. Por exemplo, eu tenho aqui imagens de hidrelétrica. Essa imagem à direita é a hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, que é uma das maiores do mundo. Aqui uma barragem na China. São barragens de magnitude muito elevada. E, no geral, as usinas hidrelétricas no Brasil costumam ser dimensionadas considerando, no caso, as comportas das usinas, que são esses vertedouros aqui onde a água está saindo, no caso aqui da Tucuruí também, essas comportas são dimensionadas considerando que haja um período de retorno de pelo menos 10 mil anos, ou seja, eles se preparam para que, mesmo que ocorra um evento de chuva extremo, muito extremo, que nos últimos 10 mil anos não foi visto aí, nesse caso não tem como consultar séries históricas, porque não existem dados para isso. São feitas estimativas por modelos matemáticos probabilísticos de qual seria a intensidade e a duração também dessa chuva com esse período de retorno tão alto para dimensionar essas estruturas. Por isso que eu coloquei na primeira imagem aquela barragem no Rio Grande do Sul, porque ela foi dimensionada para 10 mil anos de período de retorno, a vazão das comportas suportaria um evento tão grande como 10 mil anos, e a barragem foi rompida. As comportas não conseguiram escoar toda a água, e houve um rompimento da cabeceira da barragem, ou seja, ocorreu um evento hidrológico naquela região que foi muito pior que o estimado para os últimos 10 mil, que o pior dos últimos 10 mil anos. Então, daí a dimensão do quão esse evento do Rio Grande do Sul foi severo. Para nosso contexto de transporte, ferrovia, eu tenho as pontes, né? Pontes e pontilhões, que geralmente eles têm período de retorno de 50 a 100 anos. A ponte em torno de 100 anos, que já é uma estrutura maior, mais robusta, e o pontilhão em torno de 50, segundo recomendações do DENIT. E aqui eu tenho uma estrutura que já é mais comum e presente, né, que foi apresentada antes, que são os bueiros. E o período de retorno, o evento para qual o período de retorno é calculado, para esses elementos suportarem e drenarem, é de 15 a 50 anos. Essa variação ocorre dependendo do formato do bueiro. O bueiro circular costuma ter um período de retorno menor, o celular maior, e também de acordo com a característica funcional do bueiro. Então varia de 15 a 50 anos. Então, para avançarmos no conteúdo e irmos para essa parte mais conclusiva da aula, vamos para a definição de Talveg. O que é o Talveg? De maneira bem simples, o Talveg ele é outra variável muito importante, assim como a precipitação, o que é período de retorno. O conhecimento do que é o Talveg e da sua identificação é fundamental para projetos de drenagem, em especial dimensionamento de bueiros. O Talveg significa caminho do vale, na tradução literal do alemão, e ele nada mais é do que a linha reta ou curva que o ponto mais profundo de um rio ou de um vale percorre. Como a imagem ilustra aqui, eu tenho aqui o ponto mais profundo.
E o Talweg ela segue uma linha longitudinal que acompanha o ponto mais profundo desse curso d'água ou de um vale ao longo daquela região de uma bacia hidrográfica, por exemplo. E geralmente, como a água escoa por gravidade, se não for bombeado, no caso dos elementos de drenagem de via, é por gravidade que os elementos trabalham em geral, o Talweg também ele representa a direção principal ou preferencial das águas que vão ser escoadas. Então, ele é muito importante ter sua localização e seu conhecimento, porque as águas superficiais elas tendem a escoar preferencialmente, claro, na direção do Talweg, dessa linha, desse fluxo d'água. Aqui eu tenho um Talweg com curso d'água, né? E aqui eu tenho o caso de um vale, uma linha quase reta no caso, né? Também é um Talweg. E vamos entrar aqui num elemento que é fundamental, um elemento da natureza, que são as bacias de drenagem, ou bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica e por que ela é tão importante? Porque vários fatores e variáveis dela vão influenciar diretamente na segurança viária e no dimensionamento e posicionamento de estruturas para permitir a passagem da via pelo terreno. Por exemplo, a caráter de conceito. Uma bacia, ela nada mais é do que uma área, é uma dada área de terra, a partir da qual toda a água que vem da chuva é escoada por um único ponto. Por exemplo, aqui eu estou delimitando. Isso aqui seria uma. Aqui eu tenho duas bacias na imagem ilustrativa. Observe-se que geralmente as bacias elas são delimitadas por pontos de maior altitude, pela topografia do terreno, por exemplo, por montanhas, serras, ou partes mais elevadas nas suas bordas. E como as bordas dessa bacia têm uma topografia mais elevada e tem uma descendente até o vale, em geral, toda a água da chuva que cair nessas delimitações, pela força da gravidade, ela vai ser direcionada a partir do seu escoamento superficial, que vai, dependendo do caso, influenciar também no escoamento subterrâneo, que será visto em outra aula, as águas para o ponto de saída, seja o rio principal, seja aonde for. Aqui, por exemplo, é muito bom a ilustração do escoamento superficial por essas setas. A chuva cai ao longo dessa bacia, dessa área delimitada, né, pela topografia mais alta, e vai escoar para um único ponto. No caso de todas as direções, ela vem para o ponto de saída da bacia, que pode ser uma foz num rio, pode ser no oceano, pode ser também uma parte do terreno que não tenha nenhum outro curso d'água. Simplesmente desague numa parte baixa e pronto. Que é muito comum esse último caso para utilizar, no caso, os bueiros para transposição, enfim. Aqui eu tenho ilustração da Foz do Rio São Francisco, um mapa do Brasil também com as principais bacias hidrográficas, como a do Tocantins, aqui, a Amazônica, a do São Francisco e várias outras. Então, dado o conceito do que é bacia de drenagem e com a ilustração, como ela interfere no processo de escoamento das águas, porque ela vai escoar água, a bacia vai fazer isso, vai escoar água do terreno para um dado ponto e dali para outros locais, é importante conhecer que variáveis existentes numa bacia vão ser relevantes para serem conhecidos e tomados como variáveis de projeto, seja de maneira direta ou indireta, porque vão influenciar. Praticamente toda a característica geológica, geomorfológica de uma bacia de vegetação vai influenciar no escoamento da água, principalmente no escoamento superficial, como está destacado aqui na imagem, a água escoando pela superfície da água das chuvas, que esse ponto é de extrema importância para os dispositivos de drenagem, para dimensionamento de dispositivos de drenagem, que serão vistos ao longo do segmento. Um ponto importante é o tipo de solo, porque o tipo de solo da bacia, a partir da qual a bacia está localizada, vai influenciar diretamente
na forma como a água vai escoar pela superfície. Por exemplo, os solos podem ter maior ou menor taxa de infiltração. O que é a taxa de infiltração? É a quantidade de água em milímetros de chuva, né? A quantidade de chuva que infiltra no solo por hora. É medida em milímetros por hora. A quantidade de água da chuva que vai infiltrar em milímetros por hora naquele terreno. E dependendo do tipo do solo, claro, vão depender de várias outras variáveis, essa infiltração, mas esse é um fator central, ela vai ser mais ou menos elevada essa infiltração. Solos arenosos, por exemplo, tendem a ter taxa de infiltração maior, enquanto os solos argilosos são menos permeáveis, ou seja, a água escorre pela superfície em maior quantidade no solo arenoso, ou no solo argiloso em geral, tá? Claro que existem outros fatores que vão influenciar nisso, mas se tiverem na mesma condição de cobertura vegetal e de outros fatores, a tendência é que a água escorra em maior volume pela superfície de um terreno argiloso do que arenoso, porque no terreno arenoso ele tende a infiltrar mais. Aqui a imagem de terrenos arenosos, são muito comuns em várias regiões, especialmente o Nordeste é muito comum no sertão. Solos argilosos, que já são mais impermeáveis e também estão presentes em várias regiões, de norte a sul do país. No norte é muito comum a presença de solo argiloso. Outra variável importante, além do tipo de solo, é a declividade do terreno. O que é a declividade do terreno de uma bacia? É a diferença de altura entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, ou entre partes da bacia, né, entre regiões da bacia. É o quão o terreno é inclinado. E por que ele interfere muito no escoamento superficial? Porque quanto maior a inclinação do terreno, mais eu vou ter a componente da força da gravidade atuando para puxar o fluxo superficial da água para baixo, ou seja, ela vai correr mais rápido, eu vou ter mais energia cinética. Se eu tenho mais energia cinética, eu dificulto inclusive o escoamento da água, a infiltração da água no solo, porque eu tenho um terreno mais inclinado, a água cai da chuva e devido a essa componente da força da gravidade maior, com o terreno mais inclinado, vai pegar essa água de superfície e vai fazer com que ela escoe com velocidade maior. E com maior velocidade de escoamento, ela tende a chegar nas regiões de deságue da bacia, ou no vale, em maior velocidade e, claro, maior volume por unidade de tempo. Por exemplo, terrenos mais inclinados tendem a ter maior risco de enchente nos seus vales. Aqui é uma imagem, por exemplo, novamente, enchente no Rio Grande do Sul. O volume de chuvas foi assustador, numa região serrana, e essa água escorreu com muita velocidade e sobrecarregou muito rápido os fluxos d'água das bacias, as redes de fluxo. Fez com que o nível se elevasse rápido e muita gente foi pega de surpresa, por isso foi uma enchente tão letal. Aqui eu tenho um exemplo de terrenos com menor declividade, né, terrenos, digamos, planos, e um terreno com menor declividade, a tendência, claro, depender de outros fatores, o próprio tipo de solo influencia. Geralmente se tende a ter um escoamento superficial mais lento, porque essa água vai ter mais tempo de infiltrar. Isso faz com que, potencialmente, eu tenha uma vazão menor de pico na saída da bacia, porque quanto menos a água escoar em termos de velocidade, e muitas vezes de volume também, porque se ela penetra mais no solo é menor volume, mais tempo eu vou ter para a saída da bacia ter um deságue mais lento e evitar um pico de vazão que vai gerar enchente e sobrecarga nos sistemas. A cobertura vegetal é outro fator que, vejam como as variáveis estão aliadas. O fator taxa de infiltração do solo, que depende do tipo de solo também, ele influencia no escoamento superficial da mesma forma que sofre influência da declividade do terreno, da cobertura de vegetação ou não, porque um terreno com uma maior cobertura vegetal, especialmente uma vegetação mais robusta, que tem raízes e tudo mais, ele tende a ser mais permeável também. A água da chuva tende a penetrar conforme esse desenho esquemático. Olha aqui, um terreno de presença de vegetação. A água da chuva tende a ter uma taxa de infiltração maior também, pela presença de vegetação.
Então veja que são várias variáveis que vão influenciar na permeabilidade ou não do solo, em quanto de água, em que velocidade ela vai escoar na superfície e chegar na saída da bacia. E eles trabalham muitas vezes em conjunto, esses fatores, podem se combinar tanto de maneira favorável como de maneira desfavorável. Eu posso ter um terreno altamente inclinado, sem vegetação, como é o caso, por exemplo, dessa ilustração. Por exemplo, eu tenho um solo sem a presença de cobertura vegetal ou com uma vegetação muito rasteira e muito inclinado. Ou seja, eu vou ter baixa infiltração e, a depender do tipo de solo, se tiver compactado, por exemplo, vai cair a chuva, a água vai infiltrar muito pouco no solo, vou ter muito pouca taxa de infiltração. O terreno já é relativamente acidentado, já contribuiria em qualquer cenário para a água escorrer mais rápido. Aí vai se somar pouca infiltração de água, alto volume de chuva, superfície compactada e acidentada. O que é que vai acontecer? A água vai escoar numa velocidade muito alta e vai sobrecarregar muito rápido a entrada da bacia. Isso é um cenário desfavorável, mas eu tenho também cenários que esses fatores citados até agora, como cobertura, declividade, tipo de solo, vão trabalhar em conjunto de maneira favorável a um escoamento mais lento de água na bacia e menor probabilidade de enchente. Então, eles estão interligados. Uma variável muito danosa da remoção de vegetação, que ao lado de tudo isso que foi dito, ela pode gerar, que é o assoreamento dos cursos d'água, seja curso d'água permanente ou não. Ou seja, o que é assoreamento? É o transporte de partículas de solo que vão fazer com que o leito, ou o ponto ali mais fundo, o geral do leito, na verdade, a parte abaixo da lâmina d'água, e claro, por consequência ali o talveg, ele seja soterrado aos poucos. Eu vou ter acúmulo de solo e o limite, a altura, a cota do fundo do terreno, no caso do curso d'água, do leito, ela vai aumentar, ou seja, o leito vai se tornar mais raso até correr o risco, em alguns casos, de desaparecer, como será ilustrado adiante. Por exemplo, aqui no Brasil Escola, esse esquema foi muito bom, que mostra a dinâmica do assoreamento. Eu tenho uma mata aqui ciliar, mas pode ser uma encosta, que geralmente mata ciliar está na encosta, dependendo do caso. Ela está aqui, a água da chuva vai transportar muito menos solo para esse rio, por quê? Porque muita dela vai infiltrar, o solo com a vegetação ele fica mais firme, a água da chuva não vai impactar de forma direta as gotas d'água o solo, vai evitar o desprendimento devido à proteção da cobertura vegetal. Eu não vou ter uma velocidade de escoamento da água tão rápida quanto um terreno desprotegido, de modo que eu vou ter muito menos sedimento sendo transportado para o fundo do rio, de forma que eu tendo a manter o meu rio com o leito razoavelmente preservado ao longo do tempo. Claro que outros fatores de longuíssimo prazo vão influenciar nisso. Já quando essa área de mata é removida, a tendência, como dito anteriormente, e dependendo de outros fatores, isso pode se agravar. Se for um terreno mais inclinado, isso piora. O tipo de solo menos permeável piora também isso aí. Eu vou ter um acúmulo desses sedimentos e o rio vai ficar mais raso. E por que isso é tão ruim, se tratando de obra de drenagem? Por dois motivos. Não só o escoamento superficial de um terreno com essas características desfavoráveis vai ser maior do que seria naturalmente, como também o leito do rio ou do local por onde essa água escoaria naturalmente, ele vai estar mais alto, o que vai fazer com que a lâmina d'água nos picos de inundação suba muito, e esses fatores vão se combinar de forma destrutiva para gerar picos de vazões, não só picos de vazão, mas altura de lâmina d'água, de forma que vai colocar em risco, muitas vezes, vários tipos de obras hidráulicas e plataformas viárias e tudo mais. É uma combinação muito deletéria, muito nefasta, que é maior escoamento em maior volume, maior velocidade, e um curso d'água que deveria receber aquele escoamento bem mais raso. A lâmina d'água sobe muito. Aqui eu tenho ilustrações, por exemplo, de um córrego com mata ciliar preservada.
bem mais saudável, e o caso de um córrego com a vegetação suprimida. Veja a erosão, que é um caso extremo de erosão avançada, que esse curso d'água aqui está com risco altíssimo de extinção, se já não tiver, na verdade, funcionalmente extinto. Como dito, tanto a aceleração do fluxo de escoamento, devido a alterações ali no ambiente, como o assoreamento, ou seja, a elevação do nível do leito, da cota do leito, eles vão se somando, e dependendo de como isso se altere ao longo da vida útil do projeto, eu posso tornar as estruturas de drenagem, como eu já disse anteriormente, que até bem dimensionadas e bem instaladas, disfuncionais. Porque eu tive uma alteração tão grande nos arredores que agora as considerações de projeto não são mais válidas. Outro fator que influencia consideravelmente, embora ele não esteja sendo quantificado muitas vezes de maneira direta através de um número, tem outros indicadores que quantificam esse fator, que é o formato da bacia. Levando-se em consideração, aqui tem que ficar bem claro essa questão, que eu tenho bacias de mesma área territorial de superfície, e até com condições gerais de inclinação, tipo de solo, vegetação similares, o formato com que essas bacias se distribuem, seu formato no sentido em planta, o formato como se eu estivesse vendo uma imagem de satélite em planta, né? Planta baixa. O formato dela, ele vai influenciar também na dinâmica do escoamento, e nos picos de vazão. Porque lembrando, muitas das estruturas de drenagem são dimensionadas para um dado nível de vazão de projeto, bueiros e os outros elementos, as pontes e tudo mais. Então, a vazão de projeto depende de fatores como analisar um evento hidrológico extremo, que vai ser aquela chuva de projeto, aquele evento hidrológico ali de precipitação que vai gerar uma vazão maior do que o corriqueiro para um dado período de retorno. Junto com outros fatores analisados, tudo vai ser dimensionado pensando nessa vazão, em como não transbordar, não colocar em risco a via férrea a partir daquele evento naquelas condições em que foi projetado. Mas o formato da bacia influencia também, mesmo em bacias com condições praticamente idênticas de vários fatores e de mesma área. E esses fatores estão explícitos, e a forma está explícita em indicadores numéricos como fator de forma e coeficiente de compacidade, que vai ser visto mais adiante. Eles são usados em cálculos de projeto. Levando-se em conta, reforçando, bacias de mesma área de superfície, uma bacia, por exemplo, tem vários formatos de bacia, mas os 3 principais serão descritos. Uma bacia de formato circular, a qual tem uma tendência de, como está ilustrado aqui na imagem, ela forma aproximadamente um círculo. Ela tende a ter, esse tipo de bacia tem que ter um cuidado especial, porque ela tem uma tendência, claro, reforçando, vai depender de muitos fatores, mas isolando a variável formato de bacia e mantendo as demais que foram citadas constantes, ela tem uma tendência de gerar pico de vazão mais elevado. Por quê? A água da chuva vai cair, certo? E conforme essas setas estão indicando, como a bacia tem um formato circular, a tendência é que essa água escoada chegue numa velocidade mais rápida e de forma mais concentrada para o ponto de saída. Por quê? Porque a área da bacia está espalhada por uma distância que, em termos de distância linear do final da bacia até o ponto de saída, ela não é tão grande, mas a área de captação de água dessa bacia vai ser maior nos arredores do deságue central, de maneira que essa água não vai ter uma distância longitudinal tão grande assim para percorrer do início até a saída da bacia,
e eu vou ter uma grande área de superfície coletando nos arredores. Então, eu vou ter pouco espaço longitudinal e o espaço lateral muito concentrado, que vai fazer com que o pico de vazão de saída seja muito elevado, porque tudo isso vai se concentrar muito mais rápido no ponto principal e vai chegar muito mais rápido na saída, porque vai percorrer uma distância longitudinal menor. Tudo vai se concentrar de maneira muito intensa no único ponto de saída. Eu vou ter um pico de vazão mais elevado, e esse pico aqui é o ponto de desafio das estruturas de drenagem, porque um pico muito elevado tende a gerar uma sobrecarga mais elevada, né? O segundo formato seria mais elíptico, mas é um formato elíptico levando em consideração que a distância entre o ponto de início da bacia, digamos os pontos mais altos aqui, até o ponto de deságue da bacia, de onde a água vai escoar, ele tenha uma distância maior do que a distância lateral. Então, é uma elipse onde o eixo de escoamento da água tem uma distância bem maior do que o eixo lateral, ou seja, a água vai ter um percurso maior para desenvolver até o ponto de saída, e a água que for captada pelas regiões laterais ao curso principal vão ser captadas em partes menores ao longo do eixo longitudinal. Por exemplo, eu vou ter uma área menor de captação desse lado e desse lado em relação ao comprimento total da bacia. Então, a água vai se acumular. Essas linhas aqui podem ser chamadas de subbacias, tá? Só um caráter de curiosidade. São outros cursos d'água que vão para o curso principal da bacia, ou para o vale principal, porque eu posso ter uma bacia também que não é necessariamente uma bacia de escoamento contínuo, no caso, um curso d'água permanente. Então, esse formato elíptico, que a elipse ela tem um eixo maior e um eixo menor. O elíptico, nesse sentido, o eixo de escoamento principal ele é maior que os eixos laterais, que vai fazer com que a água percorra maiores distâncias até o ponto de saída principal, e isso vai fazer com que a vazão dessa água no ponto de saída principal ao longo da chuva ou depois da chuva não atinja um pico tão elevado e se mantenha de forma mais constante ao longo do tempo, ou seja, a distribuição da vazão nessa configuração de bacia é bem maior ao longo do tempo, ou tende a ser, claro, mantendo as outras variáveis constantes e considerando que todas as bacias apresentadas de formatos aqui sejam da mesma área, ela tende a ser mais lento do que a bacia circular, que é o pior caso para situações de projeto. Então, ela se distribui melhor no tempo e evita um pico de enchente maior. E, por último, eu tenho o formato mais complexo dessas bacias, que é o formato ramificado ou radial, onde eu tenho várias subbacias. Essas linhas aqui de saída são as chamadas subbacias. As subbacias elas são alongadas não no sentido de uma elipse, elas não estão ali no sentido mais ajustado do início até o final, mas elas têm ramos que percorrem distâncias bem maiores ao longo do terreno. Elas são alongadas como se fosse um ramo mesmo. Esse tipo de bacia ela já é mais complexa quanto à sua dinâmica de vazão de saída. Por quê? A depender, claro, do comprimento dessas subbacias, a água captada por elas não vão chegar ao mesmo tempo no ponto de saída, de uma maneira que vai haver uma variação no pico de vazão de saída da bacia. Por quê? Digamos que essa subbacia seja mais longa. E supondo-se que as condições de inclinação e outros fatores sejam similares entre elas. A água vai demorar mais tempo para chegar no curso principal e, consequentemente, mais tempo para a saída. Já essa outra bacia que está mais próxima, subbacia, e seja de comprimento menor, ela vai desaguar as águas mais rápido. De modo que
eu vou ter uma variação desses picos, porque a depender do tamanho da subbacia, eu vou ter um volume maior que vai descer, ou um volume menor, e como eu vou ter um espaçamento de tempo entre a contribuição individual dessa subbacia, dessa outra e dessa outra, para a água que vai chegar na saída principal aqui, eu vou ter picos de vazão. A subbacia que contribui primeiro vai gerar um pico, depois eu vou ter um decréscimo, depois a contribuição de outra subbacia vai gerar outro pico. E assim tende a oscilar até a água daquela chuva ser escoada. Ele tem uma dinâmica de funcionamento mais complexa, esse tipo. Mas reforçando, essa dinâmica de escoamento e essa análise entre comparação de diferentes formatos de bacia é válida para comparação entre bacias de mesma área ou de área praticamente idêntica e condições similares, porque outros fatores geomorfológicos e topográficos vão influenciar também nessa pico de vazão. Bom, diante de tudo isso, vamos para as nossas conclusões. Em suma, ficou demonstrado que é fundamental, é imprescindível que o engenheiro tenha domínio e conhecimento das variáveis envolvidas na dinâmica de escoamento das águas. Seja entender o que é um evento pluviométrico, a chuva e o que seria uma chuva de projeto, no caso com um dado período de retorno, que é um evento extremo, em geral calculado para se considerar a partir de um período de tempo, como analisar uma série histórica, como observar em projetos a influência de fatores topográficos do terreno, que vai da inclinação, de fatores geológicos como tipo de solo, de vegetação, de uma série de outros fatores do terreno em que a via vai ser construída, que vão contribuir para a dinâmica de escoamento das águas, principalmente água de superfície, mas também como a água do subsolo vai estar contribuindo ali no processo, né? Hoje foi dado uma maior ênfase no escoamento superficial, mas posteriormente será visto também dispositivos e dinâmica do escoamento de águas subterrâneas. Então, está atento a como essa série de fatores, seja fator aleatório, que a chuva, a pluviosidade é um fator aleatório, de como ele, a partir de estudos, estimativas estatísticas de séries históricas, de como ele, em um dado evento intenso, vai produzir vazões e escoamento e como meus dispositivos de drenagem vão estar dimensionados para suportar aquele dado evento com uma certa margem de segurança, em como os outros fatores vão contribuir também para, no acontecimento desse evento, solo, vegetação, inclinação, e todos eles vão estar ali, formato da bacia e outros, vão estar contribuindo para tornar esse evento mais ou menos intenso e como eu vou dar a minha resposta no dispositivo de drenagem. Ou seja, eu tenho a natureza trabalhando, chuva intensa, atípica, características do terreno que depende da natureza e de alterações humanas, e como isso vai trabalhar de uma forma que pode prejudicar a via, em como o sistema de drenagem vai responder para esse cenário previsto, como ele vai responder a isso, como ele está projetado para essa situação. É essa dinâmica entre o que vai vir da natureza, do ambiente, e o que eu vou projetar para responder a isso, é o sucesso do equilíbrio dessa dinâmica que vai ditar se eu vou ter um projeto de drenagem eficiente ou não. E, além disso, a atenção especial a outro fator, que são, além de um projeto bem feito, de uma execução bem feita, as possíveis alterações na região que vão mudar a dinâmica de escoamento, a dinâmica de drenagem, e em como os sistemas de drenagem podem ser adaptados a essas eventuais mudanças, em como é importante eles serem mantidos, serem dadas a correta manutenção a esses sistemas. Então, todos esses fatores, desde o conhecimento e previsão de um evento extremo, conhecimento das variáveis ali do terreno, minha resposta com o sistema de drenagem adequado, além da manutenção daquele sistema e o monitoramento das condições, tudo isso levado-se em conta, em conjunto,
vai ser decisivo para um projeto bem-sucedido de drenagem, para um acompanhamento bem-sucedido e para que, ao menos nessa parte, a via tenha sua segurança, sua operacionalidade, sua durabilidade bem mantidos. Então seria isso. Aqui eu encerro a aula, agradeço a atenção e apresento também um referencial teórico utilizado para a construção dessa aula e também como literatura sugerida. Eu sugiro fortemente que leiam esse documento, Conceitos Básicos de Hidrologia e Drenagem para Projetos Rodoviários, porque as considerações são exatamente as mesmas no projeto ferroviário. Ele é feito pelo IPR, que é um órgão do DENIT, né? Instituto de Pesquisas Rodoviárias, e é um documento que pode ser acessado facilmente no site, na internet, pode ser acessado, baixado de forma gratuita, e ele vai desde conceitos básicos mesmo, do que é pluviosidade, até a apresentação dos elementos de drenagem profunda, superficial, e trata de maneira bem pormenorizada esses conceitos. Então é um documento muito importante para quem está iniciando, né, em questões de projeto de drenagem, porque ele inclusive foi elaborado por esse instituto para melhorar, aprofundar e também introduzir a formação nesse tipo de ciência de drenagem para engenheiros de vários estratos do funcionalismo público e também de empresas privadas. Então ele é muito importante. E outros, né? Como as instruções de serviço, o sistema normativo de drenagem e proteção contra erosão da VALEC, e vários outros que são de importância fundamental e vão ser cada vez mais o manual de drenagem de rodovias também para a formação dos engenheiros de drenagem. E obrigado.